Bom dia, rapaziada. Esse é o programa Ideia de Impacto, a sua vitrine de soluções de impacto, inovação, negócios sociais e responsabilidade corporativa de toda a semana. Hoje no programa nós vamos falar sobre o agronegócio, vamos descobrir com a ajuda de uma especialista na área se o agro é pop ou não. Estou aqui com a Bárbara Mandiaterra do meu lado, depois ela vai se apresentar. Vamos também conversar com ela sobre uma solução de inovação de impacto chamada Bússola e como é que essa inovação está impactando a vida de produtores do agronegócio. Nosso intervalo musical com as músicas escolhidas pelo Thiago, nosso querido companheiro de mesa de som, que está aqui ao lado. E no segundo bloco a gente vai ter o momento do Doutor Orçamento e um novo quadro do programa Vale a Pena Ouvir de novo, para tirar as dúvidas e os questionamentos das pessoas que interagiram nas redes sociais. Você já sabe que para acompanhar a programação da Rádio Geek basta acessar o nosso site, radiogeek.com.br, e acompanhar a rádio nas redes sociais, no Insta, no Face, na @radiogeekbr. Para entrar em contato com a gente, também tem as páginas do Facebook da Ideia de Impacto e o canal do YouTube da Ideia de Impacto. Escreva por lá, tire suas dúvidas, comente as suas crises existenciais, faça suas perguntas, que a gente vai trazendo isso aqui para o programa e respondendo a cada semana. Bom, vamos começar com o primeiro bloco, que é falar um pouco sobre o setor do agronegócio. Todo mundo sabe que o setor do agronegócio é um setor muito importante para o Brasil, do ponto de vista econômico. Abrange diferentes tipos de produção, tem diferentes tamanhos, desde os grandes produtores de soja, algodão, trigo, enfim, e também tem produtores de pequeno e médio tamanho, que são responsáveis, por exemplo, pelo setor de hortifruti no país. O país é reconhecido como um país extremamente importante e estratégico para a produção e para o setor de agronegócio mundial. Nós somos uma referência mundial para isso. A Embrapa, só para citar uma das agências governamentais, é uma referência global em relação ao desenvolvimento de tecnologias, de capacitação, de conhecimento em relação ao setor do agronegócio, mas é um setor também que apresenta alguns desafios. Então, só para citar um pouco, começar essa nossa conversa, alguns desafios são, primeiro, estresse hídrico. Aliás, hoje é o Dia Mundial da Água. Em Brasília, a gente está acontecendo o Fórum Mundial da Água, com presença de governo, de sociedade civil. Este é um ponto muito importante, porque 70% da água do planeta é usada para irrigação agrícola. E em algumas situações, em algumas áreas de conflito e de estresse hídrico, como dizem os técnicos, ou seja, onde a água é pouca, você vai ter essa disputa entre o que a gente faz com essa pouca água. Dá para as pessoas, dá para a indústria, dá para a agricultura e vai ter que gerenciar. Brasília está sofrendo uma crise hídrica, São Paulo está entrando provavelmente num período complicado de crise hídrica, porque as chuvas não foram tão boas assim. Cantareira, por exemplo, hoje está com 60% da sua capacidade. Segundo desafio é a questão das chamadas mudanças climáticas, que vão impactar a produção agrícola e vão demandar ajustes da produção agrícola em vários lugares do país. Se eu tenho mais chuva, se eu tenho pouca chuva, isso obviamente tem consequências para qualquer produtor. Existe a questão da chamada segurança alimentar ou do desperdício do alimento, ou seja, uma produção agrícola que seja capaz de enfrentar os problemas e o desafio de alimentar a população mundial. A questão de mão de obra no campo, a necessidade de mecanização, de capacitação dessa mão de obra dentro do setor agrícola. O problema de nutrição e segurança biológica, então, desde segurança de pragas e contaminação do setor agropecuário ou da produção agrícola,
até a questão de segurança de saúde por questões alimentares, você ter disponibilidade de alimentos que sejam de qualidade para garantir a saúde da população. Existe uma questão de preocupação social do setor, né, para ele proporcionar não só a qualidade de vida das pessoas que recebem os alimentos ou os produtos frutos do setor, mas dos produtores, e isso tem muito a ver com a questão do Bússola, que a gente vai conversar num próximo momento. E uma atividade que é muito pouco conhecida, né, aqui no Brasil, na Europa e em alguns outros países é mais conhecida, que é o turismo rural, ou seja, usar as chamadas áreas rurais como um atrativo para as pessoas de lazer e de geração econômica. Mas esses são alguns exemplos. Eu queria conversar agora com a Bárbara, ver qual é a sua visão um pouco desses desafios e também das oportunidades do setor agrícola aqui no Brasil, para a gente ir começando a acrescentar um pouco mais de informação para o pessoal que está acompanhando a gente. Perfeito. Bom dia, Tato. Muito obrigada. Bom dia, galera. Olha, eu sou a Bárbara, eu sou de uma empresa de consultoria que tem uma atuação bem grande no mercado agrícola, já há um tempo, cerca de uns 12 anos, a Compartiveg. E a gente viveu um cenário nesses últimos 10 anos muito importante, onde o agricultor conseguia escoar sua produção sem quase nenhuma exigência do mercado. Essas exigências que você mesmo comentou sobre qualidade, sobre segurança do alimento, que hoje está muito em voga, é um assunto que está sendo falado de uma forma muito abrangente, né? De algumas maneiras positivas, outras não tão positivas assim. E hoje o grande desafio é que cerca de 60% do mercado de hortifruti que você citou, existe exigência do mercado comprador com relação ao produtor. E, por outro lado, 75% mais ou menos desse mercado hoje são de pequenos produtores, ou seja, agricultura familiar. Você tem uma divisão muito grande, diferente por região do Brasil, né? Você tem produções mais profissionais, mais profissionalizadas em algumas regiões, principalmente Nordeste, na área de hortifruti. Você tem produções bem caseiras, bem familiares mesmo, onde os membros da família trabalham. Então, é um desafio de pulverização enorme, né? E o grande desafio o alimento, tem um amigo meu que diz, e ele é extremamente inteligente, ele sempre fala, o alimento é a maior rede social do mundo. A gente se conecta pelo alimento, a gente se engaja com relação ao alimento. E o hortifruti é o alimento que a gente vê no nosso prato diretamente. Ele sai da terra, praticamente entra no nosso prato, com alguns processos aí no meio. Então, a maior conexão que a gente tem com o alimento. O alimento é a nossa maior conexão. A gente come, todo mundo come todos os dias e a gente se conecta, a gente troca receitas, a gente fala sobre o alimento. Grande parte da nossa vida é realmente o alimento. Então, o que a gente está comendo? Como é que... E existe uma tendência muito grande no mercado dessas exigências que vêm do mercado comprador, elas acabam sendo transferidas para o produtor. Quando elas caem na mão do pequeno produtor, é um problema sério, porque praticamente você não tem ajuda nesse nicho. Você tem muito mais exigências, cobranças, seja em termos do mercado comprador, seja em termos de requisitos legais. E o produtor tem muito pouca conexão no sentido de auxílio para poder atender isso, não que ele não queira atender. É muito difícil, os requisitos são complicados, às vezes eles vêm escritos de uma forma difícil de interpretar. Não existe regra, né? Para cada um é um e a gente precisa customizar isso. Então você tem uma massa aí de produtores que muitas vezes nem entendem os requisitos que estão sendo imputados. E o mercado cada vez mais exigente. A gente partiu de uns 10 anos atrás de 5% do mercado exigindo alguma coisa, hoje nós estamos em 60%, mais ou menos. Essas exigências são questões de regulamentação, são questões de segurança de produção? Que tipo de exigência? E, bom, primeiro,
O mercado que você está falando é o supermercado, é a indústria. O que, afinal de contas, é a cara desse mercado que acaba comprando a produção do pequeno e médio produtor que trabalha com hortifruti? Bom, esse mercado ele é composto basicamente pelas redes de varejo, onde está uma grande parte do escoamento da produção. Depois você tem as indústrias, passando pelas redes de fast food, as cozinhas industriais, e alguma venda direta também. Diretamente ao consumidor. Isso é nas feiras, livres de produtor, mas é um volume bem pequeno, né? Entendi. E essa exigência acaba sendo desses diferentes atores que criam exigências, primeiro, de cumprimento legal e exigências, por exemplo, uma rede de supermercados que quer garantir que aquele produto seja de qualidade, que tem um mínimo de padrão de qualidade para chegar na prateleira e acaba cobrando ou jogando essa responsabilidade para o produtor. É mais ou menos isso que acontece. Exatamente, Tato. A questão aí você tem dois tipos de exigência. Um é da qualidade do produto em si, outro é a segurança que esse produto vai oferecer à saúde. E num terceiro momento ainda, as questões da propriedade em si. Se elas oferecem as questões mínimas aí de segurança para o trabalhador, se elas registram as pessoas que trabalham nessa propriedade, se utiliza EPI, se guarda o defensivo adequadamente. Então, tem toda uma problemática. A maior parte da problemática hoje está na aplicação de agroquímicos defensivos, popularmente chamados aí de agrotóxicos. Não sei se a gente compra tóxicos na farmácia, mas nas revendas a gente compra agrotóxicos, parece, né? Uhum. Então, existe uma demanda muito grande de fiscalização, tanto por parte da Anvisa, como por parte dos próprios supermercados hoje, que geram processos. A legislação ela é confusa, ela é complicada, ela precisa ser revista em muitos pontos aí, e o produtor realmente fica perdido nesse meio. Só para dar um exemplo aí, quando eu sou um produtor de tomate e de pimentão, eu tenho aí 70 produtos agroquímicos defensivos agrícolas usados para combater pragas em pimentão e mais de 400 em tomate. São as mesmas pragas, a mesma região, plantas extremamente parecidas. Por que eu posso usar alguma coisa no tomate e não posso usar no pimentão? Não faz muito sentido. A gente poderia dizer, não, mas um tomate eu consumo menos, então tem mais coisa autorizada porque o consumo é menor. Não, mas é justamente ao contrário. O consumo de pimentão ele é bem menor que o consumo de tomate. Então, o que ficaria acumulado no meu organismo consumindo pimentão é bem menos. Entendi. E a gente tem essa problemática toda. Então, tem uma fiscalização muito grande nesse sentido, tanto da Anvisa e Ministério Público, em parceria aí, dentro do programa Para. E você tem principalmente as redes, os grandes varejos, impulsionados por exigências legais, porque eles são corresponsáveis por aquilo que eles comercializam. Também com monitoramento nessa questão dos resíduos. E você tem, por outro lado, o produtor, que muitas vezes fica à mercê de questões comerciais da região, sobre venda de agroquímicos mesmo. Ele não... a escolha, às vezes, não é necessariamente dele, ou ele pode ser induzido a essas escolhas. Então, ele fica numa situação muito complicada. E tem culturas que você quase não tem nada registrado, isso no HF, para aplicar contra uma praga. Então, ele fica na escolha entre aplicar alguma coisa ou perder a lavoura toda. Entendi. HF, para quem não sabe, é hortifruti, tá, gente? Existem 2 setores no Brasil que estão passando por processos de inovação de tecnologia muito fortes. A chamada fintech, o setor financeiro de tecnologia, e o setor agro também está passando por isso. Existem fundos de investimento que estão surgindo, basicamente, pelos dados que eu levantei, você tem um uso de tecnologia por 49%, digamos, dos produtores que têm propriedades em torno de 2.000 alqueires. Um dos fundos aqui em São Paulo acabaram em 2007 a 2013 apoiando 49 startups de inovação no setor rural.
de 2015 para cá, o número de startups ou soluções saltou para 322 soluções, e a gente tem montantes de dinheiro na ordem de 70, 80 milhões de reais de investimento ao ano, além de movimentos de grandes empresas. Uma grande empresa do setor, por exemplo, se uniu a uma aceleradora e vai propor aí um investimento de mais de $1 milhão para buscar soluções de tecnologia. Esse cenário de tecnologia, isso é a minha percepção, é muito mais da grande produção ou do grande produtor do que no médio e pequeno produtor. É isso mesmo que... É isso mesmo. A maior parte das tecnologias, elas são acessíveis, obviamente, para as grandes produções. As commodities entram aí de cara, né? A maior dificuldade dessa cadeia é a pulverização. E a cadeia está mais pulverizada na produção do hortifruti, do HF, que é o que a gente come diretamente. Está no nosso prato, a gente está olhando para o tomate, olhando para o alface. A cadeia de commodities, toda ela é muito bem alimentada em termos de tecnologia, em termos de produtos autorizados, em termos de profissionais qualificados. A cadeia de hortifruti não, ela é extremamente pulverizada, quase a totalidade são pequenos produtores. Às vezes a gente come um tomate aí, um quiabo produzido por alguém que tem 1 hectare de quiabo. Um produtorzinho ali, que tá ele plantando, a mulher dele coloca nas bandejinhas, ele vai lá, entrega para alguém, que entrega para outro alguém, que entrega para outro alguém, até chegar num grande mercado para conseguir escoar. Esse é um outro problema dessa cadeia. Então, a pulverização, tudo que é pulverizado custa muito caro para você atingir. Então, essa pulverização é o maior problema que a gente tem. E a hora que você lida com uma pessoa que tem 1, 2, 3, 5 empresas, e a produção é uma delas, é importante, não deixa de ser claro, mas a hora que você lida com uma pessoa que aquilo é o ganha-pão dela, se ela perder aquela lavoura, ela não vai comer naquele ano, ou ela vai ter que pegar um empréstimo, é um link completamente diferente. É um link de convencimento sobre adequações que são necessárias. E aí volta naquilo que você falou, né? Quais são as adequações? Hoje você tem exigências do mercado, do mercado comprador, que são os requisitos ali criam-se N protocolos, cada empresa, seja uma indústria, seja uma rede de fast food, seja um supermercado, cada um tem um protocolo, existe uma movimentação para a união disso. Existem as exigências legais e existem as certificações que têm reconhecimento internacional. Então, o cenário é mais ou menos esse. As opções que o produtor tem de comercialização, elas estão extremamente vinculadas à capacidade de se adequar a essas exigências. Antes que vocês tomem meio Lexotan, deprimidos com essa situação, ou seja, o agro é pop muito mais nas commodities, e a gente fala commodities, a gente está falando de soja, está falando de algodão, milho, está falando de milho e está falando mais alguma coisa? As principais são essas. Trigo. E trigo, digamos, as 4 principais commodities, e que são produções de larga escala e com capacidade de investimento e poderio de investimento e capacitação muito maior do que no setor de HF ou de hortifruti. Por conta desse contexto, e aí a gente vai entrar agora para falar do Bússola, né? A Bárbara, a equipe e várias pessoas olhando esse contexto do setor de agronegócio, desenhou uma solução de impacto. E quem acompanha nosso programa sabe que a nossa ideia é trazer histórias, soluções, caminhos de inovação que gerem impacto na vida das pessoas quando são implantados ou são escalonados e são ampliados, são replicados em diferentes contextos. Me conta um pouco sobre o Bússola pela Compactveg, a empresa que você lidera, com uma equipe incrível. E me conta de onde surgiu, afinal de contas, por que diabos essa história do Bússola e o que movimentou vocês, qual foi o drive dessa história de vamos buscar um caminho para esse pessoal que alimenta as pessoas no planeta. Legal. Bom, a Compactveg tem realmente uma equipe
sensacional. A gente tem o apoio da Ideia de Impacto, que é um apoio que hoje eu considero fundamental. Não sei como viver sem ele hoje. Olha a rasgação de seda mútua aqui. O bom é isso, que a gente trabalha com amigos e pessoas que são legais. A gente se gosta como amigo, mas essa mulher porreta e a equipe dela também. Então, estamos todo mundo junto. Então, a gente vem ao longo do tempo aí prestando consultoria, acompanhando, como eu falei antes, essas exigências de mercado. Elas são super comuns, elas vêm crescendo exponencialmente. Isso tem incomodado. Eu sempre olhava, às vezes me chamavam para uma reunião assim: olha, eu preciso de você porque tal mercado vai fazer uma auditoria. Não. Eu preciso de você para preencher um plano de ação. Não, isso eu faço para você, não tem problema. A gente não é para isso, né? A gente é para dar as mãos, o nosso propósito é dar as mãos a quem alimenta o mundo. Então, nós estamos ali para realmente adicionar valor para aquele cliente, para aquela pessoa que está na nossa frente. E a gente entende que não existe uma solução pronta nem fechada. Existe uma necessidade de customização enorme. E ao longo do tempo, a gente veio com a ideia da consultoria, não precisamos ampliar isso. Ou seja, a gente precisa dar a mão para mais gente. Tem muita gente que precisa, e a gente precisa ser cada vez mais ágil, porque ser mais ágil significa oferecer um menor custo. E a gente precisa fazer isso de algum jeito que seja tranquilo para todo mundo. A gente sabe fazer de um jeito que não seja sofrido, de um jeito que não seja imposto. A gente não gosta de nada imposto, porque a gente sabe que isso não tem sustentabilidade nenhuma depois. Então, a gente quer quis ampliar o nosso trabalho. Então, como ampliar? É um desafio enorme. Porque o custo, qualquer custo para um pequeno produtor, para os distribuidores que às vezes têm ali 1.500 fornecedores, como é que eles vão trabalhar tudo isso? Um custo altíssimo, não cabe nas operações. E aí, qual é a solução nesse caso? Então, a gente fez o programa Bússola e a gente tem como norte dentro desse programa Bússola a união dos stakeholders da cadeia, ou seja, dos diversos atores da cadeia. Então, a gente busca parcerias que tenham interesse direto e indireto na cadeia para poder trabalhar o produtor rural, trabalhar as bases da cadeia, que é quem realmente sustenta essa cadeia toda. O Bússola é um programa de apoio, capacitação, desenvolvimento do produtor para ele conseguir lidar com esses desafios, cumprir as questões legais, as exigências, seja do varejo ou de uma rede de alimentação, mas de uma maneira que ele possa fazer isso dentro da realidade dele, do contexto dele, e não só com uma ordem, uma exigência. Ou seja, ele sabe que ele tem essa exigência, mas qual é o diferencial do Bússola, afinal de contas? Então, hoje, a maior parte dos trabalhos que você faz são baseados em um requisito, uma exigência, e você já vem com uma ferramenta pronta. Ó, tenho aqui um grupo de procedimentos, você atua com eles aqui, eu vou implantar, tal. Ok. Muitas vezes aquilo não cabe dentro daquela propriedade, não cabe para aquele produtor, não cabe para aquela realidade, então a gente tem que customizar isso. O difícil, tudo nessa área depende de gente. Não depende de sistema, não depende de software, não depende de máquina, depende de gente. Você está trabalhando com uma cadeia extremamente pulverizada, com produtores pequenos, e você precisa ter a presença ali para convencer, para trabalhar junto, para trabalhar de mãos dadas. Não tem jeito. Então, o grande desafio está aí. Você tem que trabalhar junto com esse público, e o Bússola vem nesse sentido. Então, um dos grandes diferenciais, como você perguntou, do Bússola, é sim a capacidade de customização e de pulverização que a gente tem. Ou seja, a gente tem uma equipe que consegue estar lado a lado do produtor num dimensionamento dentro da necessidade de cada um, e não vem com nada pronto. A gente não tem uma pastinha debaixo do braço onde a gente chega na propriedade e fala: olha, isso que você tem que fazer. Não. E a gente traz com a gente o que? A necessidade de indústrias, a necessidade de grandes distribuidores, de gerenciar a sua cadeia. Então, eu preciso gerenciar a minha cadeia de produtores. É isso que o Bússola faz.
Tá, e assim, quando você fala customização, é customizar para contexto dele, mas eu acho que vamos imaginar, se eu sou um produtor e eu tenho que entender como é que o Bússola funciona, porque eu entendo que tem a customização, ou seja, a minha propriedade tem características dela, é pequena, é média, é grande, tá em Minas, tá em São Paulo, tem XYZ características, mas tem etapas ou tem um processo que foi desenhado para o Bússola até onde eu consegui entender. Me explica, me conta sendo produtor, como é que acontece? Olha, você vai chegar e vai... Me conta essa história um pouco, esse caminho. Certo, hoje a gente trabalha com essa ferramenta, a gente chega na propriedade com a ideia de fazer um diagnóstico. A maior dificuldade é você ir lá no produtor, sendo você um produtor, eu vou lá e falo, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. O que você fala pra mim? Normalmente é o que a gente escuta. Mas tudo funcionou faz tempo, até agora eu trabalho há 100 anos com isso, era meu bisavô, meu avô, meu pai, e tudo deu certo até agora, por que eu vou fazer alguma coisa? Mas pode ter uma fiscalização, mas você pode atingir outros mercados, mas hoje o teu mercado, o comprador não exige, amanhã vai exigir, a tendência é essa, você pode crescer, você precisa atingir outros mercados, não. É muito difícil você trabalhar falando, não, tá aqui para você atender determinado cliente. Porque esse cliente pode mudar de ideia, pode mudar de requisito, pode pedir uma certificação, de repente ele quer trocar de cliente, ele altera as exigências, então a gente vai lá e faz um diagnóstico mais generalista possível, que a gente criou. A gente avalia todos os pontos e a gente cria um plano de ação. E aí entra a customização, é um plano de ação dentro da realidade do produtor. E esse questionário, essa avaliação, ela é generalista, mas ela é ampla do tipo, eu estou olhando para requisitos legais, eu estou olhando para as exigências, pelo menos as mais comuns do mercado, eu estou olhando para alguns processos de certificação que estão, digamos, no radar desse diagnóstico e de uma resposta. Exatamente. O diagnóstico, ele justamente usa as questões de requisitos legais, porque o produtor fica à mercê de uma fiscalização, então a gente precisa, os pontos mais importantes que são fiscalizados, a gente insere nesse diagnóstico. A certificação mais importante de campo hoje, mais abrangente, é o Global Gap. A gente usa muito os requisitos também do Global Gap para dizer para esse produtor, dizer para você, produtor, o quanto você está preparado para uma certificação dessa, se o teu cliente chegar a exigir isso. É importante você estar preparado, porque o passo de certificação ele é rápido, então você tem que se preparar para isso. E com relação ao mercado comprador dele, né, diretamente, se tem algum protocolo, alguma coisa para ele atender. Então a gente fez uma junção de todos os protocolos, pegou os requisitos mais exigentes, né, porque você tem ele dito de 10 maneiras diferentes em cada local. Então a gente pegou o protocolo, o requisito da forma mais exigente dele, porque não adianta. Hoje ele atende uma determinada rede de fast food, amanhã ele quer atender a outra, ele não vai conseguir. É melhor fazer para mais exigente do que pelo menos. Exatamente. Faz esse diagnóstico, desenvolve um plano de ação, uma proposta de plano de ação, discute isso com o produtor, apresenta com o produtor, e aí? Aí a gente parte por um acompanhamento. Esse acompanhamento, hoje, a gente consegue fazer ele com uma ferramenta de consultoria virtual, que é a nossa hotline, e a gente consegue associar ele a uma ferramenta de referências técnicas, onde a gente já tem pronto croquis, planilhas, procedimentos, que a gente vai só adequar à realidade desse produtor. A gente vem desenvolvendo esse material há mais ou menos uns 10 anos, né? 10, 12 anos. E hoje a gente consegue adequar esse material para a realidade do produtor, gastando um tempo menor com a nossa expertise. Então, um dos outros grandes diferenciais que eu estava guardando para falar para você é a agilidade. Só a gente consegue fazer a implantação de certificações em um espaço de tempo completamente recorde. Claro que isso demanda um esforço da nossa equipe enorme, mas não é o que a gente mais faz. Mas se é necessário, a gente faz também. A gente tem 2 grandes diferenciais, então, aí. A capacidade de pulverização e customização para aquela determinada realidade. Pra você ter uma ideia, já fiz casa de defensivo, que o produtor fala, não tenho dinheiro para construir, não tenho. Olhei para o lado, olhei para o outro, tinha um galinheiro desativado.
Falei, acho que a gente vai gastar uns R$300 nesse galinheiro aí. Tem R$300? Ah, tenho. Ficou, assim, perfeito. O lugar foi perfeito, a gente não gastou nada e a casa de defensivo dele tá pronta. Gente, quem vê essa moça maquiada e produzida, mal sabe ela que tem muita viagem de campo. Tem um outro elemento de diferenciação, é que o diário de campo, o registro dessas informações, são colocadas numa plataforma que vai começar a gerar informação, dados. E isso é uma sacada tecnológica de inovação muito importante para o Bússola, porque são dados vivos, né? Hoje a gente tem uma situação onde você tem associações e grupos que fazem levantamento de informação, mas elas são estanques, é um retrato parado num tempo e que passou 1 ano, 2 anos, não reflete a realidade. Isso tem impactos bem grandes para o produtor e para a cadeia. Quem quiser saber mais sobre o Bússola, eu vou deixar um descritivo na página do Facebook e no canal do YouTube da Ideia de Impacto. Os contatos, a página da Comparte e os dados para vocês conhecerem mais o Bússola e os projetos. Bárbara, obrigado pela tua presença. A gente vai voltar a conversar em outros, pouco mais para frente, para você contar de projetos que estão rolando no campo, de coisas que estão acontecendo, para que as pessoas de fato vejam como essa coisa funciona, o Bússola funciona rodando, né? Vou deixar também os e-mails, enfim, os contatos da Compartveg para vocês acessarem a Bárbara e a super equipe dela, se vocês quiserem, para tirar dúvidas ou pegarem mais informações sobre essa solução de impacto no setor do agronegócio. Agora a gente vai para o nosso intervalo musical e em seguida a gente volta com o momento Doutor Orçamento e com o quadro Vale a Pena Ouvir de Novo. Até mais, gente. Valeu! Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo! E dá pra assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria pra pegar um cineminha e por quê? Responda essa pergunta pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11 97 313 6617. Qual personagem geek você levaria para pegar um cineminha? Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as 2 frases mais criativas. Resultado sempre às sextas-feiras, 4:30 da tarde, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é Cinemark. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Aqui é Diego. Eu acabei de ganhar um par de ingressos na promoção da Rádio Geek, fiquei amarradão. O personagem geek que eu escolhi foi a Mulher Maravilha e agora eu vou levar a minha Mulher Maravilha e minha esposa comigo no cinema. Obrigado, Rádio Geek. A gente sempre fala junto, né? Vamos falar junto. Olá, eu sou Ítalo Pressoto. E eu sou Rodrigo Costão. Vem bater um papo com a gente no Programa Outros Papos da Rádio Geek. Toda quinta-feira às 20 horas. Se o trânsito deixar. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Moçada, estamos de volta com o programa Ideia de Impacto, no nosso quadro semanal Doutor Orçamento com Elvio Barbosa. Elvio, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Antônio. Bom dia, ouvinte de São Paulo. Como é que passou a semana desde o nosso último encontro? Tá ótimo, bastante trabalho, bastante empreendedores trabalhando os conceitos de educação financeira. Maravilha. Bom, hoje a gente começa com o Elvio uma série de programas para falar sobre ajudar os empreendedores, empreendedoras, micro e pequenos empresários a calcular o preço de seus produtos e serviços. Elvio, você que é o chefe, o mestre dessa história, nos ajude nessa tarefa árdua de precificar para a gente garantir nossa aposentadoria, poder ir para as águas de Araxá, tomar um vinho e sermos felizes. Esse é o desejo de todos e é possível conquistar. Primeiro eu quero agradecer pela maravilhosa participação e audiência neste programa, nesses nossos bate-papos semanais, e trazendo informação de valor para você, empreendedor. Eu vou trazer aqui uma série de 4 assuntos sobre precificação, né? Aí vai a pergunta, quem nunca ficou com dúvida como calcular o preço do produto, né? Sempre continua aquele
assunto, né? Eu pego o meu custo, multiplico por 2, aí eu somo meu preço, tá tudo certo. Cuidado, né? Isso é a forma mais usada pelos empreendedores, mas tem um problema sério nesse cálculo, né? E o empreendedor, geralmente, quando ele faz cálculo, ele leva em consideração somente o custo da matéria-prima, aquilo que ele paga no insumo para ele produzir o produto ou antes de revendê-lo, né? Ele multiplica por 2 e lá temos o preço. Opa, problema. Ele certamente esqueceu daquele custo de produzir, das despesas fixas, ou seja, da água, da luz, do telefone, da secretária, dos impostos, e faz parte da operação dele, mas ele não está reproduzindo no preço, né? Só que agora eu vou ensinar o passo a passo como vai calcular o preço corretamente, tá bom, Antônio? Maravilha. Tô aqui com meu caderno aberto e vou anotar, hein? Segue aí o lápis de papel que eu vou ensinar. Primeiro, o empreendedor precisa saber de algumas coisas, tá bom? Primeiro, o custo médio. O que é o custo médio? É o quanto ele paga por todos os produtos que ele usa para produzir e dividido pela quantidade que ele produz. Isso é o custo médio, tá bom? Isso vale para matéria-prima, para embalagem, para o frete, o transporte que ele faz do produto até chegar na casa do cliente ou a prateleira, tá? Dica, orientação, use sempre um histórico de pelo menos 3 meses para ter um custo aproximado. Porque às vezes o empreendedor compra mais caro um mês, mais barato outro. Então, fazendo um histórico, ele consegue ter uma média deste custo. Ok? Entendido esse conceito de média? Beleza. Segundo, o imposto que o empreendedor paga para vender o produto pode ser alíquota simples, pode ser, se ele tem um faturamento grande, lucro presumido, e daí a gente vai com uma série de tipos de imposto que o empreendedor paga. Isso também tem que estar bem conhecido e faz parte do preço. Levante a média de despesas. De novo, a média, quanto paga no período de 3 meses? Despesa com funcionários, aluguel, luz, água, o salário do empreendedor, o prolabore do empreendedor, também põe nessa média de 3 meses. Entenda também quanto ele deseja lucrar na venda desse produto em percentual. Por exemplo, o lucro não é o salário dele e o lucro também não é a sobra. O lucro tem que estar no preço de venda. Ele precisa colocar lá dentro do cálculo dele quanto ele pretende lucrar de partida com aquele produto. Depois ele faz a avaliação e ajusta esse percentual. Vou dar um exemplo, tá? Maravilha, vamos lá. O empreendedor que ele apurou que o produto dele custa no total de R$100 para cada unidade, ok? Vamos chamar isso aí de base 100, lá dentro da percentagem básica da 4ª série primária. Ok. Ele apurou também que o custo da matéria-prima que a gente viu lá em cima, embalagem, mais frete, custou 15% deste preço, ou seja, R$15. Vamos chamar isso aqui de custo variável, tá bom? 15%. Okay. Aí ele apurou também que a despesa com funcionário, aluguel, telefone, segurança, limpeza, etc., chegou ao percentual de 20% do gasto da empresa. Vamos chamar aqui de DF, despesa fixa, ok? Fechado. Dá 20 Aí conto. ele perguntou, isso, 20%. Aí ele perguntou pro contador dele lá qual o imposto que ele deve pagar para vender o produto. Aí ele foi lá e apurou que a taxa que ele paga é 10% de imposto. Vamos chamar isso aqui de T de taxa, ok? Fechado. Aí ele fez as contas, calculou, viu que para ficar bem ele deveria lucrar uns 15% do produto vendido. A gente vai chamar isso aqui de L de lucro, ok? Maravilha. Agora vamos à primeira vez que a gente vai falar aqui de matemática, tá? Vamos somar o T, 10%, mais o CV, custo variável, 15%, mais o DF, despesa fixa, 20%, mais o lucro, L, 15%. O resultado dessa soma é 10 mais 15 mais 20 mais 15 é igual a 60, ok? 60%. Agora vamos transformar esse percentual em decimal. 60% transformando em decimal é 0,6, ok? Sim.
Portanto, o multiplicador do custo é 1 dividido por, entre parênteses, 1 menos 0,60, que vai ser 1 dividido por 0,4, e vai ser, no final das contas, 2,5. 1 dividido por 0,4 é igual a 2,5 decimal. Ok? Matemática básica. Ok. Um exemplo. Se o produto tem um custo unitário de 100, então o preço sugerido será de 250. 100 vezes 2,5 igual a 250. Maravilha. Okay? Fácil, né? Fácil. Agora você sabe calcular exatamente o preço. Mas fique atento às seguintes orientações. Conheça muito bem os custos variáveis e despesas fixas do seu negócio. Planilhe, use livros, faça anotações. Portanto, tenha isso muito à mão. Que no fundo... Defina sempre... Oi. Pode falar, desculpa, depois eu... Defina sempre a margem de lucro, né, que ele deseja aplicar no produto. Isso, ele precisa ter todo mês definido isso. Aí, o pulo do gato, olhe a concorrência, tá? Porque, de repente, o seu produto pode ficar mais caro que a concorrência. Detalhe, não baixe o preço para enfrentar a concorrência. É o pior dos caminhos. Mostre com uma ação de propaganda ou de marketing falando da qualidade e diferenciais do seu produto. Porque o mercado, basicamente, dentro de uma regra geral, ele usa aquela técnica antiga, custo vezes 2. Então, provavelmente, o preço dele pode ser mais baixo do que o do empreendedor. Mas, se o empreendedor mostra que o produto dele tem qualidade, atinge o objetivo do cliente e o preço é justo, ele passa a ser referência no mercado, tá? E os concorrentes passam a segui-lo, e não o contrário. Tá, ele acaba encontrando um nicho e um diferencial em relação aos seus concorrentes. Exatamente. Ele consegue trabalhar exatamente para quem gosta, pode pagar pelo produto dele dentro do mercado. Existe mercado para todo mundo. Ele só precisa direcionar qual que é o público que ele precisa atingir dentro do preço que ele se propõe a cobrar. Maravilha. Então, para quem quer começar essa tarefa, o primeiro hábito, o primeiro costume é fazer esse registro desses custos fixos e variáveis e dos impostos, que no fundo é bem parecido ao que uma dona de casa ou um dono de casa bem organizado faz. Onde eu gasto as minhas coisas, quais são os impostos que eu pago, IPTU, etc. Quais são os custos variáveis do tipo... Quebrou a bicicleta, que não é uma despesa que eu tenho toda hora. Caiu o meu pivô do dente, que também é uma coisa que de repente acontece. Só para fazer uma analogia do que é coisas variáveis. E com isso ele tem chance de começar o processo de precificação, de colocar um preço que de fato responda essas despesas e que também garanta o lucro e o sucesso do negócio dele. Um detalhe importante, assim, sempre tem que olhar o custo dele e sempre tem oportunidade de corte, de redução, né? Para que ele não perca a margem de lucro. Maravilha. Vamos supor, o empreendedor está trabalhando na faixa de R$100 o preço dele. De repente sofre uma pressão de inflação no custo. Ele tem que olhar para aquele custo e ajustar para que ele não perca a lucratividade dele e continue entregando o produto de qualidade para o cliente final. Maravilha. Bom, como você já sabe, o Doutor Orçamento está toda semana aqui no programa Ideia de Impacto. Vamos deixar, como sempre, no descritivo da página do YouTube e do Face da Ideia de Impacto, os contatos com o Doutor Orçamento. Elvio, muito obrigado. A gente se encontra na semana que vem com mais um assunto sobre educação financeira e gestão para ajudar os empreendedores deste Brasil varonil. Um abração e até semana que vem. Abraço, espero que tenha gostado. Boa semana. Obrigado. Nosso último bloco é o Vale a Pena Ouvir de Novo. Eu recebi algumas mensagens do pessoal do Ceará e de Fortaleza, curiosos por que o programa chama Ideia de Impacto. Basicamente, isso é o processo do início de qualquer criação. Qualquer coisa que a gente crie como ser humano, como pessoa, nasce de uma ideia, daquele estalo, da eureka. Tipo, saquei uma coisa. E o impacto é o resultado. Agora, entre uma coisa e outra,
tem o inconveniente chamado mão na massa. Vamos executar. Então, o que a gente faz como organização, e eu, na verdade, tenho como propósito, é apoiar e gerar e transformar essas ideias, independente do estágio que elas estejam, em coisas concretas, realizáveis, multiplicáveis para gerar um impacto. Então eu sou o cara que estou no meio do caminho, meus parceiros, meus amigos e toda uma rede, porque uma andorinha não faz verão. Uma outra pergunta que a gente recebeu essa semana foi sobre a questão de conteúdo, marketing de conteúdo. Por que se fala muito nisso? Se fala muito nisso porque no meio desse mar de informação da internet, com milhões de canais de YouTube, com milhões de dados, notícias, o que as pessoas estão procurando? Conteúdo que façam sentido para a vida delas, para o que elas têm de curiosidade, para o que elas querem saber. Então, ao acessar a informação da internet, esse conteúdo tem que ter qualidade, tem que ter responsabilidade, tem que ter seriedade. E isso é o diferencial. Carinha vai ficar no meu canal, na minha empresa, conectado com a minha empresa, se esse conteúdo fizer sentido para ele. Para descobrir qual é o conteúdo, tem uma coisa mágica chamada pergunte. Se relacione com seus clientes, saiba o que ele está querendo com o seu serviço, com as suas pessoas, e aí você vai descobrir o marketing de conteúdo. Terminamos o programa dessa semana. A semana que vem a gente volta com o programa Ideia de Impacto. Para acompanhar a programação, você acessa o site da Rádio Geek, radiogeek.com.br. Acompanhe as redes sociais, @RadioGeekBR no Insta e no Face, e também no canal do YouTube. E também acesse a página da Ideia de Impacto. O vídeo vai estar lá, os descritivos vão estar lá, os contatos com os nossos convidados de hoje também vão estar lá. E a gente volta na semana que vem. Falou, moçada! Você está ouvindo Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.